A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez. E agora para a parte 2, a segunda parte do estudo, o perdão de Deus. Amém? Eu quero orar para que a gente comece o estudo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar agradecendo ao Senhor pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de poder ministrar a Tua palavra, ensinar o que diz a Bíblia e que o Senhor espera de nós como cristãos. Quero agradecer ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe, todos nós, e nos ensine mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos começar. Eu quero mais uma vez lembrar você que Jesus está voltando. Prepara-te para encontrar com o teu Senhor. Amém? Então, nós paramos aqui na vida depois da conversão. Então, nós continuaremos daqui agora. Em Efésios, capítulo 2, né, está escrito: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós precisamos saber, irmãos, já que nós terminamos o primeiro estudo falando que somos salvos pela graça somente, mediante a fé. Isso não vem das obras, é um dom de Deus, não vem de você, não vem de mim, né? É um dom, um presente de Deus para a humanidade. Tá? Todos aqueles que dizem sim para essa dádiva, né, têm seus pecados perdoados, está livre e está salvo por Jesus Cristo. Né, por causa da cruz do Calvário, por causa da cruz de Jesus. Não há mérito algum em nós. Mas agora nós precisamos saber, então, que, em primeiro lugar, boas obras. Porque você pode estar pensando, se perguntando, mas então Deus não quer que eu pratique boas obras? Deus não quer que eu seja bom? Deus quer, espera isso de cada cristão. Tá? Só que boas obras, ou seja, tudo que fazemos em Cristo, não servem para a salvação. Né? Não servem, porque senão Deus seria injusto. Porque alguns têm mais condições que outros. Então, alguns poderiam fazer mais obras que outros por causa da sua condição. Não é verdade? Outros não conseguiriam sequer fazer uma boa obra. Né? E também porque, como o pecado condenou a humanidade, né? O pecado nos impede de ser bons. Nós somos maus. Só por aí nós já inviabilizaria a nossa salvação. Então não é por obras. Né? As boas obras, não servem para a salvação. Né? Lá o Espírito Santo diz, lá em Tito 3,5, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. Está bem claro, né? Mas segundo a sua misericórdia. Está bem claro o que a palavra de Deus diz. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerar é gerar novamente. A Bíblia diz que fomos gerados pelo Espírito Santo. Mas nem por isso deixa de estar no plano de Deus, as boas obras, né? Nem por isso. Porque elas não servem para a salvação, elas deixam de estar no plano de Deus. As boas obras devem ser praticadas para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Né? Jesus diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros,
para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Só por essas duas passagens bíblicas, nós vemos que as boas obras estão no plano de Deus, que Deus quer que praticamos boas obras. O próprio Jesus diz que a nossa luz tem de brilhar diante dos homens, para que Deus seja glorificado. Em segundo lugar, é ter uma vida vitoriosa apesar das dificuldades inerentes de estar no mundo. Né? 1 João, o evangelista diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? Então, nós podemos ter uma vida vitoriosa apesar das dificuldades inerentes do fato de estarmos no mundo. Né? Em terceiro lugar, é ter vida abundante. Vida que vale a pena ser vivida com alegria, com santidade e gratidão. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante é a vida completa, uma vida realizada em Cristo. Em quarto lugar, uma vida selada com o Espírito Santo, que é a garantia de que Jesus virá nos buscar. Irmãos, por isso eu tenho dito no início dos estudos, Jesus está voltando, Ele vem buscar aqueles que lhe pertencem, Ele vem buscar os seus, sabe? Em Efésios, o Espírito Santo diz: nele também vocês, né? Depois que ouviram a palavra da verdade. Que palavra da verdade? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da salvação. Tendo nele também crido, né? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqueles que receberam Jesus Cristo como seu Salvador foram selados pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que ele está dizendo, irmão? Que o Espírito Santo é a garantia de que Jesus vem nos buscar. O Espírito Santo é a garantia da herança que temos nele no céu. É o que está escrito aqui. Até aquele dia que ele virá nos resgatar, virá resgatar, né, a sua propriedade em louvor da sua glória. Essa imagem hoje, os mais velhos, mais antigos, com certeza já conhecem, talvez os mais novos não, mas aquela imagem do penhor da Caixa Econômica Federal. Como que funcionava o penhor da Caixa? Nem sei se existe ainda, talvez exista. Você leva uma joia, você precisa de um dinheiro, de um empréstimo. Então você leva uma joia e deixa a joia em garantia, aquela joia chamada de penhor. Era a garantia que você iria pagar o empréstimo e voltar para buscá-lo. Jesus já pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Agora ele vem nos buscar. Você crê nisso, irmão? E vem resgatar a sua propriedade. Aquela joia era a sua propriedade que você deixou como penhor, deixou em garantia. Deus deixou o Espírito Santo como garantia, como penhor do nosso resgate. Em quinto lugar, é também uma vida santificada pelo cuidado de guardar tudo o que Jesus ensinou. No Evangelho de João, Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Biblicamente, santificação significa separação para determinado fim, e especialmente para o serviço de Deus. É um dos significados de santificação, separado. Como exemplo, nós temos, o Senhor santificou o sétimo dia. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 3, está escrito: e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Jesus também foi santificado, ou seja, foi separado pelo Pai e se santificou, isto é, se separou a nosso favor. E aí entra o outro significado da palavra santificado, santificação, que é sem pecado. Jesus foi separado pelo Pai e se santificou, ou seja, foi sem pecado. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Santo. Então, o outro significado de santificação é isso, é estar santo, sem pecado. Mas o que, na nossa questão de salvação, é o primeiro significado, santificado, separado. Jesus diz, então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou, ou seja, separou e enviou ao mundo, está blasfemando, só porque declarei que sou filho de Deus? Em sexto lugar, nós sabemos que a vida cristã pode ser uma vida de dificuldades. Nós não estamos livres das dificuldades. Jesus disse, quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Jesus está falando das dificuldades de se chamar de cristão. Quem não toma a sua cruz, quem não assume essas dificuldades, porque no mundo nós somos como iguais a todos os outros, nós passamos por dificuldades, nós enfrentamos problemas, nós adoecemos. Jesus então continua, eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nós precisamos ter paz em Jesus. No mundo vocês passam por aflições, diz Jesus, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. No mundo nós passamos por muitas aflições, muitas dificuldades, mas temos que ter coragem. Jesus venceu. E mais que isso, nós temos a promessa, irmão, da presença maravilhosa de Jesus conosco todos os dias da nossa vida. Jesus diz, eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até o final. Depois da conversão, então, nós não ficamos perfeitos, não. Porque nós continuamos com a natureza pecaminosa. O pecado, diz a Bíblia, habita em nossa carne. Como nos mostra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz, olha, eu digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Sejam, vivam no Espírito. Procura uma vida espiritual, sabe? Procura viver uma vida espiritual e vocês não vão satisfazer os seus próprios desejos, os desejos da sua carne, do seu corpo, dos seus pensamentos. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si. O espírito quer Deus, mas a carne, o corpo, você,
que é o mundo, que é os prazeres do mundo. Porque eles são opostos entre si para que vocês não façam o que querem, diz a palavra de Deus. Por isso, trava-se uma batalha espiritual dentro de nós, né? Uma batalha espiritual do nosso espírito, com a nossa mente, né? Com a nossa alma. Mas o pecado não mais nos domina. Em Romanos, o apóstolo Paulo escreve, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não permita. Não permita que o pecado reine em você. Nós temos autoridade para isso. A vontade de Deus é que nós não pequemos mais. Esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4 está escrito, porque a vontade de Deus para vocês é a sua santificação. Né? E em 1 João, o evangelista, o apóstolo João diz, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado junto a Deus. Jesus Cristo, o único advogado nosso junto ao Pai. Nosso único advogado no céu é Jesus. E a Bíblia diz que ele intercede por nós todos os dias. Se, porém, pecarmos, né? A vontade de Deus é que não pequemos. E nós podemos resistir ao pecado. Mas se, um acidente de percurso, se porém pecarmos, temos os recursos de Deus. Então, o que fazer? Isso nós veremos no próximo estudo, se o Senhor o permitir. Né? Eu quero orar com você, para caso você não tenha entregado a sua vida ainda a Jesus, você possa fazer nesse momento. Arrependa-se, creia em Jesus e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu reconheço, mas eu desejo a salvação. Eu não quero continuar do jeito que eu estou, quero mudar, Jesus. Então, perdoa meus pecados. Envia-me o Espírito Santo e me dê uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe.